Tivemos novamente um problema com o link, então nós estávamos aqui com um apoio técnico para tentar resolver. Então, pedimos desculpa por esse atraso, mas já agradecemos, né, quem conseguiu chegar. A gente está tendo suporte da Andrea para poder também dar notícias, né? Que o nosso link não deu problema. Mas estamos aqui, ufa, tiveram pessoas que conseguiram entrar, a gente vai dando início, já que tem a gravação, né? E, e aí a gente consegue compartilhar, assim, esse início que foi um pouquinho difícil. Bom, estou muito feliz de encontrar rostos conhecidos por aqui. Quem puder abrir a câmera vai ser uma alegria ver quem está por aí de trás. Eu queria dar boa noite a todas e ao Cir, é, por mais esse encontro, né? Que nesse preparo de solo, esse é o nosso terceiro encontro, e é um encontro que a gente vai falar um pouquinho, né? Um pouquinho mais sobre o que vai ser esse cultivo da nossa alma brasileira. Para começar esse encontro, eu queria trazer um verso que ele é muito conhecido por nós todas, mas é importante trazê-lo, né? Para a gente reencontrá-lo também, agora com um novo olhar, um olhar mais consciente, né? Desse movimento, assim, do que é a gente cultivar a nossa alma brasileira na pedagogia Waldorf no Brasil, né? Então, o verso é o seguinte: a nossa mais elevada tarefa deve ser a de formar seres humanos livres, que sejam capazes de, por si mesmos, encontrar propósito e direção para suas vidas. Rudolf Steiner, né? Nosso mestre da antroposofia, quem trouxe toda essa inspiração, todo esse conhecimento fenomenológico, do olhar para o nosso entorno, do olhar da antropologia da criança e para esse olhar para nós mesmos, né? Então, antes de tudo, eu também queria me apresentar agora de uma nova maneira, né? Eu estou aqui por muito tempo, apareço por aqui, mas eu ainda não tive a oportunidade de me apresentar assim um pouco mais profundamente. Eu sou Lígia Pontes, brasileiro, e Silva. Há 35 anos atrás, eu nasci no centro de São Paulo, no meio de um monte de prédio, de um monte de pessoas que passavam umas pelas outras sem nem se olhar, né? Nasci do encontro de Sandra e de Cícero, que vieram da periferia de São Paulo, um da Zona Leste, uma da Zona Leste e um da Zona Norte, que vieram do encontro dos meus avós maternos, José Brasileiro Silva, Maria Cleusa de Lima Silva, e dos meus avós paternos, José Eloy de Souza e Evanil Pontes de Souza. Os maternos vieram do Acre e os paternos vieram do Ceará. Vieram tentar a vida na cidade grande, em São Paulo, né? Onde, como eu já disse, as pessoas até somem uma no meio das outras. E, e a gente, de certa forma, sumiu também, né? Eles vieram desses territórios, né? Norte, Nordeste, onde tem uma cultura bem enraizada, bem forte, que foram se apagando nessa cidade, nessa grande cidade, né? Cosmopolita, que é São Paulo. Então, eu cresci sem saber, assim, muita coisa sobre o Ceará, sobre o Acre. Tive pequenas vivências na casa dos meus avós, mas é isso, né? Sempre nesse processo de ser encoberto, né? Pela grande cidade. E aí, então, no meu caminho, eu
fui para a faculdade, me formei como cientista social, com ênfase em antropologia. No meio do caminho, eu fui para a área da educação, conheci a educação popular, Paulo Freire, atuei na ciranda infantil do Movimento Sem Terra, num assentamento perto de Campinas, onde eu fiz a faculdade, lá no Unicamp. E foi ali que eu descobri que Parou bem na hora que ela falou que ela ia falar o que ela descobriu, né? O que ela descobriu? Aí no segundo setênio, aí termina aqui e a gente conta no outro dia. Bom, acho que nessa circunstância, enquanto a Lídia se conecta, né, novamente, eu pego então o fio da fala dela para a gente caminhar de mãos dadas com o relógio. Então, queridas, eu sou Tamires Aparecida Barbosa da Silva, e muito recentemente eu descubro a minha descendência indígena. Foi uma pesquisa muito profunda e de resgate na minha história e na minha família. Então, eu sou descendente da etnia Puri e com muita graça, com muito amor, eu então acrescento esse sobrenome que, como uma estratégia, nos foi tirado. Então, sou Tamires Aparecida Barbosa da Silva, descendente da etnia Puri. Um povo que foi tido por muito tempo como extinto, da zona da mata, que viveu, no caso, na minha história, aos redores do Rio Manhuaçu, zona da Mata Mineira, e que há alguns anos os seus descendentes que foram desterritorializados, estão fazendo esse caminho de reconexão com a sua história, com as suas raízes, para que as próximas gerações cresçam sabendo de onde a gente veio. Sou filha do Júlio, da Hélia, ambos cuidadores. Ela empregada doméstica, ele cuidador de idosos, duas pessoas negras que cresceram numa comunidade chamada Mãe Mirim, que significa Rio Pequeno, em Guarani. E lá eu cresci, vivi a maior parte da minha vida, 18 anos, onde eu aprendi muito sobre valores existenciais afrodiaspóricos e originários. E com 18 anos, então, precisei me afastar da cidade para poder fazer minha faculdade. Vim para Diamantina, Minas Gerais, Vale de Jequitinhonha, onde eu cursei o curso de bacharelado em Humanidades, com ênfase em pedagogia. E só escolhi a pedagogia porque eu já havia conhecido a pedagogia Waldorf. Então, aqui em Diamantina, encantada pela pedagogia Waldorf, eu ajudei a fundar uma escola, que hoje tem 10 anos, Escola Waldorf Querubim. E essa escola e esse impulso, né, que nasceu no meu coração quando eu conheci a pedagogia Waldorf, ele veio com uma pergunta, o primeiro contato que eu tive. É possível uma pedagogia dessa, uma pedagogia antroposófica, é, que venha com o cheiro, os tons, os sabores, a beleza e a sabedoria do nosso povo? Porque em muitas fotos que eu via na internet, das escolas Waldorf, das famílias, por incrível que pareça, eu não via a criança que eu fui. Eu não via as minhas raízes ali, naquelas imagens. Então, essa pergunta, ela me movimentou. E ela me movimenta até hoje. Cada vez mais, o movimento da vida foi fazendo com que essa pergunta se refinasse. Então, eu acabei indo para o Rio Grande do Sul em busca de conhecer pedagogia antroposófica. Tive a graça de trabalhar de perto com uma pessoa chamada Cristina Barbosa, uma ritmista, que eu tenho muita gratidão, com quem eu aprendi muito.
sobre antroposofia na vida, né? E então agora eu retorno para as montanhas, sou mãe do Aruan e atualmente estou de volta para a Escola Querubim como materneira, né? Hoje é uma turma multisseriada, né? Um jardim multisseriado. Então, a gente quis se apresentar desse lugar hoje, eu e Lígia, porque vocês já viram nossos rostinhos, né? Por aí, nas outras aulas, mas nós duas estamos carregando, junto de outras mulheres e outras mãos, o impulso desse curso para o mundo, que está na sua terceira edição, e que nesse ano, com a chegança das nossas anciãs, Paula Levi, Rosa Fantini, Cris Velas e tantas outras, né? A, a Cida da federação, né? A parceria que o curso fez com a federação. A gente está caminhando com uma biografia de todo ser para o seu terceiro ano de vida e com isso, fiozinhos do eu vão chegando, né? Então, o nosso encontro de hoje, ele tem a proposta da gente enlaçar e terminar, né, a tessitura do que foi trazido na aula da dona Uth Kramer com a Marli e na aula da Glauce. Vocês estão me ouvindo bem? Nenhum problema técnico até aqui? Achei. Então, então hoje a gente está no nosso terceiro encontro para que a gente possa apresentar para vocês, né, depois dessa tessitura que nós vamos fazer, o ser curso, o cultivo da alma brasileira no dia a dia da educação infantil. Então, antes da gente apresentar o curso e o que ele está se propondo, e minha colega não voltou, né, Lígia? Então, eu vou seguir aqui a fala. Quero fazer uma retrospectiva, né, desses 3 encontros de preparo do solo que nós tivemos. Eles foram pensados, né, justamente para que esse grande tema da alma brasileira pudesse aos pouquinhos ir chegando na infância, né? Então a gente teve o primeiro encontro com as pioneiras desse tema no Brasil, dentro do movimento antroposófico, com a dona Uth e a Marli, que nos trouxeram sobre o que é essa pesquisa da alma brasileira e a importância dela para que a pedagogia antroposófica chegue no Brasil com a sua potência. E nessa fala da dona Uth e da Marli, elas nos trouxeram uma colocação muito importante, que eu vou trazer em uma imagem, né? Que dentro da cosmologia tupi, todo ser humano é um som de pé. E que a gente precisa encontrar qual é o som, qual é o nosso tom individual para contribuir na melodia da humanidade, né? E esse paralelo foi feito também com a questão da autocognição étnica de cada povo, né? Então, cada povo, ele toca um instrumento numa grande orquestra mundial. E nós, brasileiros e brasileiras, precisamos descobrir qual é o instrumento que a gente toca para contribuir na orquestra mundial, onde todos os outros povos também têm os seus instrumentos. E aí, eu ouvi do mestre Adelcinho uma outra imagem sobre esse mesmo tema, que ele abrasileirou a imagem, eu carrego ela no coração, que é assim: nós, enquanto humanidade, nós temos um refrão em comum. Mas cada povo, numa roda de verso, tem o seu versinho próprio. Então, nós temos que descobrir qual é o versinho do brasileiro, da brasileira, na roda de verso da humanidade. E a Glauce nos trouxe na aula dela sobre o que é o Brasil e o que é essa brasilidade, né? Esse Brasil, que é esse país cheio de contradições, né? Muitos preconceitos, muitas desigualdades,
Mas nós temos a brasilidade. O que é essa brasilidade? Essa brasilidade é o que é o versinho. É o versinho do povo brasileiro na roda de verso da humanidade, que é a beleza, a nossa identidade cultural, né? Se a gente caminhando né, ao encontro das nossas tradições, nós vamos reconhecer muitas potências, né? Um povo acolhedor, a capacidade de transformar as festas como frestas, ou seja, as festas populares para nossa, né, para o nosso povo é um espaço de respiro, é um espaço onde a gente se vivifica e se fortalece interiormente e comunitariamente para poder se reinventar diante dos desafios sociais e raciais, né? Tem muitas outras coisas que a gente poderia trazer sobre essa brasilidade, né? Que é isso que é nosso, que é próprio do ser Brasil. Mas tanto a alma brasileira como a brasilidade, elas têm algo em comum, né? Não está dado, carece de ser vivenciado, carece de ser pesquisado. A alma brasileira, a nossa brasilidade. E essa pesquisa do Ser Brasil, ela é uma pesquisa que passa pelo campo do sentir, não só do teórico, e pelo campo do experimentar, do viver, do ir lá, de sentir o tambor, de comer em roda, de ouvir uma história contada em roda com um fogo por um pajé, né? Da gente ir numa festa de boi e sentir o que que aquilo vai, né, vai nos movimentar. Vou fazer uma pausa só para ver se Lígia voltou, porque, né, a gente estava com ela aqui. Lígia, tudo certo aí? Ai, agora sim, desafio pouco é bobagem, né? Você quer fazer alguma contribuição até aqui, onde eu trouxe? Eu não consegui ouvir o que você trouxe, mas eu estava onde você estava agora? Eu estou no momento de fazer a retrospectiva, né, sobre o fio que a Marli e a Udi trouxeram e a Glauce, né? E parei justamente no ponto em que tanto a alma brasileira como a brasilidade, que é justamente esse ser Brasil, carece de ser descoberto, né? Carece que a gente pesquise ele. Você quer trazer alguma contribuição? Eu acho que, assim, pensando um pouco, assim, ainda tentando pegar o fiozinho que ficou solto por conta da conexão que caiu aqui, eu estava dizendo que foi muito importante na minha biografia eu conseguir descobrir esse Brasil que estava encoberto, né? Porque no momento quando eu me encontrei enquanto educadora e conheci a pedagogia Waldorf, eu, eu me encantei por essa pedagogia nova, né? Que, enfim, que é tão ampla, né? Essa educação do ser humano de forma integral. Mas, de certa maneira, o que me era apresentado não pertencia a. Eu não conseguia me identificar, né? Assim, era, era muito bonito, eu, eu sempre me interessei, sempre quis ir atrás, mas enquanto educadora, em alguns momentos eu via que era muita novidade, assim, era muita coisa do lado externo, né? E que eu aprendia para interiorizar, para levar para as minhas crianças. E aí, num determinado momento, quando a gente teve que fazer aquela pausa forçada, por conta da pandemia, na verdade, nas redes, e quando a gente conseguiu conversar sobre questões que estavam latentes nessa época que a gente está vivendo, foi quando é, eu,
esse Brasil, né? Ele foi desencoberto, né? Que a gente conseguiu descobrir esse Brasil, que é o que a Glauce trouxe na retrospectiva, na aula dela, fazendo uma retrospectiva aqui, né? Do que é esse Brasil e o que é essa brasilidade. Esse Brasil como esse sistema político, né? Esse projeto aonde chega um colonizador, né? Que para poder se ver no poder acontece um sistema opressor, né? Que traz uma bagagem de fora e não olha para o que está de dentro. Então, nesse sentido, a gente consegue, nesse movimento, né, da pandemia, que a gente conseguiu olhar para esses pontos, eu, enquanto Lígia, eu consegui sentir que o que estava muito preso, como se fosse um rio, né? O meu rio ele estava margeado demais, né? Estava quase se fechando porque tinha que ser daquele jeito. E a gente não estava olhando para isso, para ver como que a gente podia atuar com a nossa alma brasileira, né? Então, nesse momento, uma uma fresta se abre, né? Que foi o que a Glauce trouxe também, que ainda que esse projeto Brasil tenha chegado nesse momento da colonização, a nossa, o povo que chegou, né, nesse país de forma, enfim, escravizada, né, ainda assim houve essa resistência, né, essa resistência, essa fresta, nessa fresta onde havia essa resistência, que é essa comunidade de afetos, essas subversões cotidianas, né? As expressões, as vivências da cultura popular. Mas eu não sei enfim, acho que eu gostaria de ouvir também o que as pessoas lembram. Não sei se você já abriu esse momento. É difícil chegar assim depois de cair. Tá ótimo, Lígia. Acho que a gente, como caminhamos, tivemos atrasos, né? A gente podia seguir o fio e não que a gente tinha planejado de abrir a fala para quem tivesse vindo nos dois encontros. Mas com todos esses imprevistos, nós vamos, acho que é melhor seguir, né, Lígia? Para a gente caminhar junto com o tempo. Então vamos. Então, para a gente pesquisar essa alma brasileira e encontrar, né, essa brasilidade, é necessário que a gente construa um novo olhar. Não é construir, mas redirecionar o olhar, que foi trazido tanto pela dona Útia Marli como a Glauce. Então, esse olhar que sempre esteve no centro, é importante que ele vá para as periferias. É na periferia que são os quilombos, as aldeias, as zonas rurais, que a gente ainda encontra aquilo de mais genuíno do povo brasileiro, que contém verdades espirituais muito guardadas, muito assim, sabe, ainda protegidas. É o Brasil que a Lígia falou que foi encoberto, né? Mas para a gente encontrar com esse Brasil da periferia, a gente precisa ter muita consciência, né? Estamos na era da consciência, e para isso precisamos estar com os pés fincados no meu espaço, tempo, nas questões, né, do nosso tempo. E uma delas é justamente o nosso processo de descolonização. Então, para a gente encontrar com essas raízes de matrizes africanas, afrodiaspóricas, originárias, como diz o Rubem Alves, é preciso raspar as tintas com que pintaram os nossos sentidos. No processo histórico do nosso país,
nós tivemos os nossos sentidos colonizados. Nosso pensamento, nosso olfato, nossa visão, nosso tato, nossa audição, todos os nossos sentidos, eles foram colonizados. Então, é necessário raspar as tintas com que pintar os nossos sentidos. Encontrar o belo naquilo que historicamente não nos ensinaram que era belo. Encontrar o belo nas tradições de matrizes africanas, indígenas, encontrar o bom, o belo e o verdadeiro na periferia, na zona rural. É como se fosse um novo olhar, bem contraditoriamente, não é um novo olhar, é um olhar para as origens, é um olhar para o velho. Certa vez, em uma roda com algumas lideranças indígenas, eu ouvi eles falarem assim: em tempos de crise, a gente tem que ser original. E ser original é voltar às origens. Então, encontrar esse Brasil que foi encoberto é ir beber nessa fonte, né? Por muito tempo, as tradições, as comunidades, os quilombos, eles foram estudados por pessoas brancas, europeias, que tinham uma formação acadêmica e que tinham interesse por essas comunidades, por aldeias, por essas tradições, costumes, né, originários. Pessoas que tiveram grande contribuição para aquele momento histórico, né, como o próprio Reginaldo Prandi, os irmãos Vila Boas, não é isso? E algumas outras pessoas que para aquele momento teve uma contribuição histórica importantíssima, que trouxe para aquele cenário a relevância e os saberes que as nossas raízes têm. Mas os tempos seguiram, né? E com o advento, especialmente das cotas, as pessoas negras, indígenas, periféricas, LGBTQIA+, pessoas com necessidades especiais, elas querem contar a sua própria história, que é uma frase: nada de nós sem nós. Ou seja, no momento atual, a gente quer aprender de Brasil profundo a partir da fala de pessoas que falam de onde os pés delas pisaram. Nós queremos aprender com, com gente que está falando do que ela viveu. É o lugar de fala. Por isso, no nosso curso, a gente vai buscar aprender Brasil, conhecer Brasil, a partir do estudo intercultural com mestres e mestras dos saberes afrodiaspóricos e originários. Porque a gente quer aprender com quem viveu, com quem respirou, com quem sentiu a tradição e aqueles saberes quilombolas originários, né? E, Lígia? Acho que é interessante, né, a gente retomar, assim, né? Isso não quer dizer, assim, que agora, nesse momento, nessa época da consciência, que a gente está mais despertos, né, problematizando alguns acontecimentos nessa nossa biografia enquanto Brasil, né? Não é por conta disso que a gente não deixa também de ser muito gratos, né? Ao Reginaldo Prandi, aos irmãos Vilas Boas, que, de certa maneira, abriram as portas para a gente. Foram eles, né, com esse poder né, de fala do homem branco, que puderam abrir a porta, né, para essa periferia chegar um pouquinho mais para o centro, né, para a academia. Então, também fazendo uma ponte com a nossa pedagogia Waldorf também, né? Que bom que vieram, né, os alemães trazerem essa pedagogia tão inovadora, né, tão maravilhosa e respeitosa, implantando ela aqui no Brasil.
E que bom que agora ela está tão forte aqui, né? Onde a gente escolheu nascer, escolheu viver, que agora a gente está podendo olhar para ela com esse olhar mais consciente, né? De, de, de conseguir chegar na essência dela, internalizar essa essência, com muito estudo, muito respeito, né? Muita tranquilidade e também, ao mesmo tempo, poder revisitar, né? Revisitar não, descobrir quais são essas sabenças, essas expressões culturais, né? Populares do Brasil. E, e aí também temos a filosofia Kan, né? Do Sankofa, que eu acho que é bem inspiradora para esse movimento desse cultivo da alma brasileira, né? Que é olhar para o passado, para ressignificar o presente e transformar o futuro. A gente está justamente nesse momento, né? De transformar o futuro. Tamires, conta pra gente a história de Nanã, então, para a gente dar continuidade, vai ser gostoso. Tá, então, como boas professoras de educação infantil, a gente é lenta, né? Então, a gente está aqui na retrospectiva, amassando. Chegamos, então, finalmente. O que que isso tudo, então, né, que a gente viu com a Ali, com a Dona Ute, com a Glauce, tem a ver com as infâncias do Brasil, né? Então, a nossa intenção hoje é chegar no trabalho com a infância, porque muita coisa que a gente vai descobrir de potência, de beleza do Brasil, a gente vai ter que saber como entregar isso para a criança, né? Então, primeira coisa que eu queria trazer é uma reflexão que eu fiz há uns tempos para trás, estudando sobre o processo encarnatório da criança, né, a partir do livro do Inatalidade e outros estudos do Steiner, sempre bebendo, né, em estudos do Steiner, mas também me chegando bem perto das raízes africanas, indígenas, para ver onde esses saberes sobre o ser humano confluem, se encontram. E sobre a história de criação, na perspectiva iorubá, a gente tem que, vou trazer imagem, né? A gente tem assim que essa orixá, né? Essa mãe, ela então molda o ser humano com barro. E aí ela constrói, né? Os seus olhos, seu nariz, né? Todo o seu corpo. Como nós bem sabemos, nosso chão tem muitos tons de barro, né? Não é só um tom de terra, são muitos tons de terra. E então, esse ser humano que nasce desse barro, né? Esse barro que é feito de terra e água. Certa vez eu me peguei refletindo sobre isso, em diálogo com os estudos, né, da antroposofia, e eu vi que eu não conseguia imaginar Nanã, enquanto ela moldava o ser humano, né? Ela indo buscar uma terra lá de outro lugar para poder construir aquele ser humano, né? Eu imagino ela baixando e pegando a terra de onde ela está, ela pegando a água da cachoeira mais perto para poder amassar aquele barro, com um pouco de folha para conseguir dar liga da árvore mais perto. E com o calor das suas mãos, ela faz ali aquele barro e constrói esse ser humano. O que que isso me faz refletir, né? Que nós somos construídos pelos elementos do lugar que a gente encarnou. Nosso corpo físico, nosso corpo etérico, ele é construído, né, por onde a gente nasceu. Então, nós, como Ailton Krenak fala, nós somos constituídos pela montanha que eu vejo quando eu acordo. Nós somos feitos
pelas águas da cachoeira mais perto de mim, sabe? E o euzinho daquela criança, ele vai nascer protegido pelo eu do seu povo, né? Na guarnição do ser do seu povo. E o etérico, que é da mãe, que é dos adultos, também é um etérico que traz memórias. Que memórias são essas? As cantigas do nosso povo, as cantigas de niná, né? As brincadeiras, a forma de cumprimentar, o jeito que essa criança vai ser enrolada no berço, se vai ser um berço de vime, se vai ser um berço de palha, se vai ser caminha feita de algodão, de lã, tudo isso, né? Vai contando já sobre essa criança que escolheu encarnar naquele lugar. Mas quando a gente faz uma reflexão, né? Poxa, no primeiro setênio, como que eu vou apresentar para a criança, né, esse mundo, esse ser Brasil? Então, a gente bem sabe que nós trabalhamos na pedagogia Evaldo com um currículo espiralado, né? Então, no primeiro setênio, ela vai vivenciar o Brasil, né? Segundo setênio, ela vai sentir, no terceiro setênio, ela vai compreender. Então, no primeiro setênio, a gente vai proporcionar para ela vivências de uma alimentação fortalecida pelas nossas raízes, de brincadeiras, de brinquedos tradicionais do nosso povo, de cantigas de niná da nossa região, de fazeres e manualidades quilombolas originários. Mas para a criança vivenciar esse mundo bom, o adulto tem que estar no mundo verdadeiro. Então, nós, adultos e adultas, precisamos ter consciência desse Brasil complexo, que sim, tem muitas flores, tem muitas belezas, tem muitos tambores, tem sabores e saberes, mas também tem muitas dores. E essas dores, né, racismo, patriarcado, né, homofobia, todas essas questões que nos atravessam, elas carecem de um compromisso do adulto e com o ser Brasil para que haja uma reparação, né? Isso a gente não vai mostrar para a criança, mas a gente precisa saber identificar quando eles aparecem na nossa sala, porque eles aparecem. Isso a gente vai estudar junto nesse curso. Como que o racismo se manifesta no dia a dia da educação infantil, né? Então, para começar, né, Lígia, antes de a gente falar aqui da ementa, pensando, né, na importância, né, dessa educação infantil, né, dessa criança da educação infantil, ela está em um manto, né, que tenha a textura né, da minha cultura, que tenha a cor, que eu ouça as cantigas da minha região, que eu coma os alimentos da minha terra, né? Isso tudo para que ela possa vir a ser um ser em liberdade, né? Então, a gente começar, né, Lígia? Quer fazer alguma contribuição? Está caindo a internet, a luz. Bom, voltou. É, acho que é isso, assim, é a gente poder exercitar, né, o nosso olhar para do que é de fato, do que de fato a gente reproduz só por reproduzir, né? A, a nossa, eu gosto do termo que a Paula Levi traz, né? A nossa liturgia metodológica. Quando a gente reproduz o que tem que fazer na educação infantil, porque é assim, porque me ensinaram assim, então é assim, né? Então, é trazer um pouco, assim, dessa consciência e, e dessa curiosidade, né, de mundo que um professor, uma professora tem que ter. Afinal de contas, a criança conhece o mundo que ela chegou, que é esse primeiro setênio, esse quintalzinho, né, da casa dela, o quintalzinho da escola. Ela conhece esse mundo através do professor, né?
da professora, a maioria das mulheres, das professoras são mulheres, educação infantil. Então, o que é o que a Tamires já trouxe também, né? O que essa professora pode trazer sobre esse quintal que essa criança resolveu nascer, né? Esse pequeno espaço que ela dá conta de reconhecer, de conviver, esse social pequenininho dela. E como é importante a gente ampliar esse olhar ainda no primeiro setembro. E ampliar de forma vivenciada, como a Tamires trouxe. Ah, mas como é que eu vou trazer de forma vivenciada? Ah, será que a gente não pode usar uma cuia para tomar o chá? Ah, vou fazer uma viagem para o Pará, preciso conhecer um pouco desse Brasil que não é vendido nas empresas, né, de turismo. Vou lá, fui lá, conheci o povo de lá, trouxe uma cuia, vou levar para minha sala, um cocar, né, assim, mas é sempre muito interessante quando esses elementos surgem na sala de aula, quando eles surgem a partir de uma vivência profunda da professora, né? Que tenha uma, tenha uma história de verdade, né? Senão a gente vai começar a imitar também o que está sendo moda no momento, que é a gente falar de brasilidades e vamos trazer isso sem essa consciência. E então um dos propósitos do curso é a gente poder aguçar essa pesquisadora, né, de dentro da professora, essa pessoa que vai pesquisar o Brasil, que vai conhecer esse Brasil e vai trazer em forma de cantiga, em forma de alimento, né, de comida, em forma de história, mostrar esse Brasil que não é único também, né, que ele é diverso e apresentar essa diversidade nessa vivência para as crianças na educação infantil. Porque aí a gente está mostrando para essa criança que, apesar de sermos todos seres humanos, a gente não é todo mundo igual. E como isso é importante? Porque quando essa criança se depara com um ser humano outro que não tem o mesmo cabelo que ela, que não tem o mesmo tom de pele, que come com a mão, não come com garfo, essa criança não vai estranhar, não vai falar que não pode entrar na brincadeira porque tem o cabelo assim, não vai, né, como a Glaucia trouxe, não vai evitar sentar do lado de uma criança porque ela é negra, uma criança de 3 anos, trazendo isso, né, para a professora. Então, é dessa maneira sutil, dessa vivência, que a gente vai apresentando, cultivando a nossa alma brasileira, decolonizada das nossas crianças. E é muito interessante esse movimento, porque a gente começa a olhar para a gente, né, nesse processo de autoeducação, a gente começa a olhar para a gente vê o quanto a gente precisa também se desconstruir nesse sentido, né, para ser um ser humano melhor. Então, o curso, ele tem alguns temas, né, a gente vai ter módulos que vão tratar de temas específicos, mas a gente não vai conseguir trazer esse Brasil enorme para o nosso curso. É realmente um Brasil diverso, né? E a gente vai falar um pouquinho de coisas que ainda estão encobertas, de elementos, de sabências, de músicas. A gente vai ali dar uma cutucada, dar uma, uma, uma inspirada, assim, sabe? Acordar a nossa criança interna, tipo, epa, isso daí eu não conheço, quero conhecer. Como é que faz? O que é tipiti? Como é que eu vou fazer? Como é que eu uso isso? E aí, a partir dessa curiosidade, né, ai, desse despertar dessa professora que vai chegar com uma verdade para as crianças, né? E é esse o propósito. Então, a gente vai dar um grãozinho para vocês
irem buscar muitos outros e contar para a gente também. Acho que é esse o propósito. Então, é reconhecer, né, na gente a nossa alma brasileira e a gente se alegrar com isso, e isso transbordar com entusiasmo, alegria e verdade para as nossas crianças. É um mergulho individual, e que vai fazer a gente ter que criar muita coisa, porque não tem nada pronto, né? Acho que é isso. Ótimo, Lígia. Então, eu vou projetar uma imagem. Peraí. É tudo muito bonito, até na hora de falar, vamos ver, agora o negócio tem que funcionar. Ah, a gente separou imagens lindas Não, para tá os lindo, nossos tá aqui, tá aqui, tá módulos. aqui. Tá aí, Eva, desafio a menos. Bom, esse curso, ele tá na terceira edição, né? Vocês estão vendo a imagem? E as duas primeiras edições ele trabalhou com o fio das épocas do ano, em que a professora Gláucia, a Luciana Sapia e outras convidadas, né, que vieram contribuir sobre a pesquisa dela, das épocas do ano numa perspectiva cristã, né, e em diálogo com as manifestações populares. Foram duas edições assim, o curso totalmente online. Nessa terceira edição, ele teve uma gestação lenta, porque a gente olhou para muita coisa, principalmente como ele estava chegando nas escolas, esse conteúdo, esse saber. E então a gente transformou. O curso hoje ele se chama, né, O Cultivo da Alma Brasileira no Dia a Dia da Educação Infantil. Essa imagem, que pode nos inspirar, ela é do Gildácio Jardim, um artista do sertão mineiro, no qual ele faz o seu trabalho, uma pesquisa do cotidiano. Então, ele registra momentos singelos do seu dia a dia no sertão, e depois ele, como ele diz, ele transvê, né, em uma pintura com chita. E essa eu gosto muito, porque tem, primeiro porque tem o nosso trabalho, né, do educar pelo exemplo, e porque é bem isso, assim, né, o cultivo da alma brasileira no dia a dia, porque como uma semente que a gente quer que brote dentro de cada professora. É essa alma brasileira. A gente quer que essa semente, que ela brote e que ela comece a crescer e que ela se torne uma árvore tão frondosa que os seus galhos vão encostar na turma, vai encostar, sabe? Vai tocar a sua prática pedagógica. E é um cultivo, é no dia a dia, né? É aos pouquinhos, sabe? Que essa alma brasileira, que essa brasilidade vai ir permeando a sua prática pedagógica. Pode ser que esse processo do reconhecer-se dentro desse ser Brasil, a professora precise passar por um ano de pesquisa de Brasil para então, no segundo ano, derramar, gotejar algo na prática pedagógica. Então, no curso, a gente, como a Lígia disse, a gente almeja muito que que essa alma brasileira, assim, né, que a professora ela se reconheça, né, que ela se reconheça, isso transborde para a criança. Então, é um curso de extensão e ampliação cultural dentro da pedagogia Waldorf no Brasil. O que isso significa, né? Que nós temos como foco ampliar, né, a formação de professoras Waldorfs, que já têm formação completa ou 70% concluída, de preferência da educação infantil. Nas outras edições nós tivemos pessoas do ensino fundamental, mas nós temos como foco no nosso trabalho a educação infantil. Então, esse é um critério muito importante, né, que nós vamos cuidar, porque o curso, ele vai passar por temas relativos à antropologia da criança, né, a todo o trabalho com a educação infantil de base antroposófica de forma pincelada, porque a gente sabe
que essa pessoa já recebeu toda a formação, toda a fundamentação no curso, né, de Pedagogia Waldorf. Então, nós, no curso, pretendemos ampliar essa vivência para o diálogo intercultural com as raízes afro-pindorâmicas. Por que que a gente vai priorizar essa herança cultural? Porque foi justamente a que foi marginalizada na nossa história. Foi a que a gente nunca viu assim, né? Na nossa formação, nos meios sociais, enfim, foram saberes, isso, oprimidos. Então, sim, né, ao longo do curso, vamos ter esse olhar. É um curso no formato, esse ano a gente deu um passo, a gente gostaria de fazer um curso 100% presencial, porque nós sabemos que para nós, corpo docente, coordenadoras, essa brasilidade chegou na prática pedagógica porque a gente viveu, a gente aprendeu na barra da saia dos mestres e das mestras. Mas a gente viu, né, muitos desafios para fazer o curso 100% presencial, então vai ser um curso semipresencial. Um curso de abril de 2024 a fevereiro de 2025, com 7 módulos online e 2 módulos presenciais, sendo que um módulo vai acontecer no Sudeste, onde normalmente quase tudo acontece, e nós queremos, justamente por estar falando de Brasil, um país com massa continental, o segundo encontro vai ser no Nordeste. Isso vai ser desenhado, local específico, junto com o grupo, né, junto com essa comunidade de pesquisadoras que vai se formar. Então, teremos um encontro presencial em maio, no feriado de Corpus Christi, em São Paulo, e o outro em janeiro, no Nordeste, em uma das escolas sociais da Pedagogia Waldorf, que vai ser definido, né, junto com o grupo, assim que tudo isso se forma, que esse grupo se formar. Acho que é importante a gente trazer também que a gente resolveu, né, optou por fazer esse online, a maioria dos módulos, porque a gente sabe, né, que como a Tamiris trouxe, a melhor forma é na barra da saia, do mestre e da mestra. Mas a gente entende também que, apesar dos pesares, que apesar da gente estar aqui nesse, né, nesse encontro que não é de verdade, ele chega nas pessoas. E a gente acredita que esse é um tema, que essa é uma pesquisa que ela precisa chegar. A gente deixar de apenas imitar, para a gente largar a mão dessa liturgia metodológica, né, Paulo? E a gente poder trazer, de fato, a nossa pesquisa, a gente poder manter viva essa pedagogia, né? Que quer ser viva, né? Que nasceu com esse propósito. E apesar, então, da gente falar disso, dos encontros online, né? A gente ter essa proposta de maior acessibilidade, a gente entende que os presenciais não vai ser possível todo mundo chegar, porque é um gasto, né? Enfim, é um tempo, é mais pelo gasto, pelo trânsito. Então, a gente tem como proposta fazer as aulas teóricas, elas também serem transmitidas de forma online, para quem não puder mesmo estar junto com a gente, né? E entendemos que quem estiver, por exemplo, nos arredores de São Paulo, vai ter mais... Ai, tá ruim? Meu áudio? Mas Vai pode ter... ir, tá dando para entender. Tá Tá? falhando um pouquinho, mas tá dando. Ah, bom, então a ideia é fazer em São Paulo também para poder acessar quem está por perto e também fazer no Nordeste para poder acessar quem vai estar ali pelas redondezas dessa escola. E sempre as aulas teóricas vão ser transmitidas online, né? Para não excluir ninguém. Então é esse o propósito. A gente quer juntar. E para quem não puder estar junto, vai ter, claro, um valor diferenciado e vai ter uma proposta de trabalho que a gente vai passar para poder pesquisar o seu entorno também. Acho que era isso. E então, o curso, né?
ele tem como metodologia, né? Então, o nosso curso ele vai ser suleado por pela interculturalidade, né? O que que é a interculturalidade? Os encontros, eles vão acontecer, né? Os online, no caso, aos finais de semana, e todas essas aulas, de todos esses módulos online, elas vão ter um professor, uma professora com formação Waldorf, atuantes na educação infantil, que carregue a pesquisa, né, da brasilidade na sua prática pedagógica, para trazer esse chão, essa fundamentação de base antroposófica. E em outras aulas, nós teremos vivências no online, né? Vivências, vamos dizer, cabendo nesse formato, né? Com mestres e mestras das culturas tradicionais afropindorâmicas. Mas nós vamos ter nesse curso algo que não teve nas duas outras edições, que é um momento que a gente vê que é o ouro desse curso, que é o momento onde nós vamos trabalhar em grupos regionais. Para quê? Esse conteúdo que foi trazido possa passar por um processo de refinamento, né, que a gente consiga refinar isso que foi trazido de maneira que aquilo possa chegar na criança. Então, ao longo dos, né, ao longo dos módulos, depois a gente vai falar em menta, assim, cada módulo ele vai ter 3 momentos. Então, nós vamos ter um momento de preparo do solo, onde nós enviaremos sugestões, né, de leituras, de observação do seu entorno, que é o trabalho primordial para o cultivo da alma brasileira da educação infantil, é a gente observar, né? É observar a natureza, é observar a árvore, é saber quais são como é o rio da minha região, né? Enfim, então, esse preparo do solo, ele vai vir com essas indicações de preparo interior, que vão estar relacionados com o tema. Sempre uma observação do local, do meu entorno, uma leitura, né? Então, depois nós vamos ter o momento do encontro online, que vai ser o momento de plantio, onde a gente vai plantar, né, as nossas sementes. E depois teremos um outro encontro, cerca de 15 dias depois do módulo, né, do encontro de plantio, para a colheita, que serão uma sexta-feira à noite, né, no mês, para que a gente então possa fazer uma colheita. Esses momentos de colheita é quando a gente quer que a professora pesquisadora ande de mão dada com a professora artista. E qual que é a arte do primeiro setênio, né? É a história, é o cardápio, é o trabalho com comunidade, as cantigas, as brincadeiras, os cantinhos de época, as manualidades. Então, nós vamos buscar, né, junto com o grupo, fazer uma pesquisa, né, um refinamento do conteúdo que foi trazido em cada módulo, que ele vai passar por um processo de decantação em cada professora, e que junto com a força imaginativa daquela professora, a gente vai, né, vamos de mãos dadas construir elementos que possam ser trazidos para a criança. É isso. A pedagogia no Hemisfério Sul, Valdo no Hemisfério Sul, ela não está construída, ela não está pronta. A gente precisa construir. E isso que nós estamos fazendo aqui, estamos convidando vocês a fazer, realmente é trabalho, gente. Vai carecer de força de vontade, vai carecer de pesquisa para construir uma roda, vai carecer de estudo para poder selecionar contos africanos, originários, que sejam adequados para a criança do primeiro setênio. Vai carecer estudar a alimentação decolonial, né, de base quilombola originária, e fazer um refinamento do que aquilo pode ser inserido no primeiro setênio.
Então, é isso. Nós vamos construir isso juntas, né? Acho que a E gente pode também tranquilizá-las de que a gente também vai fazer trocas das nossas pesquisas, né? Que as professoras convidadas também vão trazer é, elementos, ação, enfim, né? inspirações para a gente. E, claro, vamos pesquisar juntas, mas a gente também vai trazer alguma história inspiradora, alguma roda, né? Porque é igual um bebê, né? A gente também imita um pouquinho, mas a gente já é adulto, a gente imita com consciência. A gente sabe por que a gente escolheu imitar algum elemento aqui, outro elemento ali, né? E também, e aí depois que a gente consegue se sentir mais seguro, a gente cria as nossas também, sempre de mãos dadas, assim, não é cada um por si, né? A gente dá as mãos e vamos juntos, e juntas e juntos. E acho que é interessante também dizer que o calendário todo do curso, apesar dele, né, começar em abril e terminar em fevereiro de 2025, ele foi pensado com muito carinho para não sobrecarregar as nossas colegas, que já provavelmente vão estar com uma turma, é, enfim, com muito trabalho, né? Não vai ser esse formato como no seminário, porque a gente conta que as pessoas já tenham 70% do curso concluído e que a gente vai ter tutoras com a gente, formadoras, isso é muito, é o que a gente espera, né? Vai ser muito rico esse encontro. Então, os módulos, que é cada plantio, vamos chamar assim, eles vão acontecer numa sexta-noite, né? E no sábado, de manhã e um pouquinho da tarde. Então, na sexta-noite vai ter uma aula teórica com algum professor, professora convidada, trazendo esse embasamento antroposófico, que vai ser nesse horário que a gente está fazendo, das 7h30 às 9h. No sábado, a gente vai trazer pela manhã, às 9h30, um encontro também teórico sobre antroposofia. Vamos ter uma pausa para almoço. E depois do almoço, a gente vai ter uma aula com algum mestre, alguma mestra, mesmo nos encontros online. Vamos fazer uma pausa e no final desses encontros a gente vai fazer esse trabalho em grupo, né? Essas trocas, porque a gente não veio aqui para palestrar, a gente constrói juntos, né? Ouvi-las também vai ser muito, muito rico, muito importante. E depois desses 15 dias tem essa colheita, como a Tamires trouxe, e acho que a gente traz a nossa ementa. Ai, Valentina, Ah, sanfoneira! A Valentina mandou uma mensagem interessante. Posso ler? ah, tá, pode, vai. Se eu conseguir abrir. A Valentina falou que mora no interior da Bahia, que é sanfoneira e professora de educação infantil Waldorf. Para mim, a pedagogia Waldorf só faz sentido se for adaptada à realidade local. Por isso, escrevi meu TCC fazendo uma relação teórica e prática entre as festas cristãs e as festas da cultura popular, trazendo elementos da cultura popular para o calendário do Jardim Waldorf. Este trabalho foi publicado na página do Movimento Pindorama. Oba, Valentina, que bom que você está aqui. Acho que a gente pode trazer nossa ementa para ver se a gente traz mais gente para fazer um É, forró de sanfona com a Valentina, lá quando a gente for para o Nordeste. alguém quer Então, falar alguma coisa aqui antes da gente trazer a ementa, né? Alguém quer trazer alguma contribuição, alguma pergunta? acho que a gente pode ir para a ementa, daí a gente deixa uns minutinhos para dúvidas. Pode ser. Então, vamos lá. Então, apresentação do slide. Então, o primeiro módulo, né, que vai acontecer no segundo final de semana de abril. As datas, gente, eu não vou falar aqui tudo certinho, não, porque vai ser divulgado segunda-feira com valores, com datas, né? Então, o primeiro módulo vai ser com a professora Glaucia, em parceria com a IABC, né?
do território do Quilombo de Mãe Preta. E então o tema vai ser esse, né? Brasilidades ao redor do sol. Reencontro com nossas estações e celebrações das épocas do ano na educação infantil. Então é um módulo, um plantio, né? Que nós vamos ter como desafio, né? Reencontrar com as nossas estações, né? Refletir sobre esse Brasil tão grande, né? E tentar amaciar, né? Assim, descristalizar essa imagem do outono, essa imagem da primavera, né? Essa imagem do inverno, do verão, e realmente olhar para o nosso entorno, né? Um reencontro com as estações brasileiras. E embasado no estudo da apostila, né, do Steiner, sobre as imaginações cósmicas, e a pesquisa das celebrações dos festejos populares e quilombolas, né? Então, Valentina, você tem que estar nesse também. que coisa. Aí agora, tá vendo, gente? Quando vai passar, eu testo, na hora do vamos ver, isso sempre me acontece. Oxe, peraí, Lígia, que Aí na hora de passar, aí, entendeu? Aí a trava. gente tem o plantio 2, então, que daí esse vai ser Passar a imagem. presencial. Vai botando, que eu vou falando. Esse vai ser presencial, né, em São Paulo, que a gente vai trazer as infâncias brasileiras, poéticas e territórios. Você quer? Vou Tá? passar a imagem, que são imagens lindas, para a gente se inspirar. Eu estou projetando? Não. Tá. Peraí, gente, vai dar. Ficamos selecionando imagens, agora elas têm que aparecer. Aqui. Então, aqui, Agora né? vai. Infâncias brasileiras, poéticas e territórios, né? Então, vai ser um módulo onde também a gente vai poder olhar. Essa é uma imagem da Renata Meirelles, né? Que vai ser uma das professoras do curso, não desse módulo, do documentário Território do Brincar. Mas nesse módulo especial, nós vamos olhar para a antropologia antroposófica da criança, para a antropologia da criança Cala-Palo e possivelmente também olharemos para a infância numa perspectiva Banto-Congo, buscando encontrar o que conflui dessas três infâncias que humaniza, né? Dessas três antropologias da criança, que elementos dessas três antropologias humanizam as infâncias, respeitam a infância, amam a infância, né? Então, aqui uma foto também do Gildásio, vocês estão vendo? Mudou, Lígia? Do Mudou. Gildásio, né? Também, então, assim, essa infância, né, do sertão. E aqui mais uma imagem, né? Também do território do Bricá, dessa infância mais periférica, né? Então, temos muito para aprender. E esse modo, ele vai ser presencial. Então, esse vai ser o conteúdo teórico. Mas nós teremos nesse encontro presencial vivências, no qual a gente vai poder reencontrar com as nossas bonecas afro-brasileiras, pelas mãos, possivelmente, de uma mestra, né? Se não for a mestra, vai ser quem aprendeu com na barra da saia da mestra. Porque a mestra já está não querendo viajar mais para tão longe, sabe? Então a gente, né, que é a dona Lena, e vamos também com o Verá Guarani, tecer um berço, né? Que a gente chama em alguns momentos em alguns contextos a gente chama de Moisés, mas que dentro da tradição guarani, o berço que a criança nasce, né, que se coloca, a criança tem um nome, né, ele é feito por uma cestaria embalado por cantos muito especiais. Então, teremos essa vivência de construir um berço,
originário para uma bebezinha afro-brasileira, né? Com o E, professor de Tupi-Guarani da Escola Areté, de São e Paulo. então, e depois disso tudo, teremos sempre aquele momento para que os grupos construam, né, reflexões, né, ponderações sobre tudo isso que foi aprendido. Então, os encontros presenciais, a colheita vai ser dentro do próprio encontro, né, como nós teremos mais tempo. E aí, passado esse encontro presencial, teremos mais um encontro online. E nesse a gente vai olhar para a alimentação, né? Esse título bem bonito, inspirado no nosso agora ancestral Nego Bispo, né? A terra deu, a terra dá, a terra cria. Nós vamos olhar para a descolonização e a interseccionalidade na alimentação. Então, vai ser oportunidade. Gostaríamos muito que esse módulo fosse presencial para a gente, assim, fazer comida e comer, sabe? E comer não só o alimento, mas com tudo aquilo que um milho guarani, que um amendoim para o quilombola, que um inhame para dentro das sessões de matriz africanas tem. Mas vai ser online, mas no próximo presencial a gente vai ter algumas vivências, né? Então, a gente vai olhar para isso. Como construir um cardápio a partir das contribuições, dos alimentos, das receitas da nossa região, né? Então, desde o que eu sirvo, o alimento físico, mas como eu sirvo, qual o meu gesto ao servir aquele alimento? Como, em que recipiente eu coloco, né? Então, tudo isso a gente pode se inspirar na cultura alimentar indígena e quilombola. Também teremos uma aula com uma nutricionista, bem, né, muito querida também, é, que trabalha com alimentação de base antroposófica, né? Para a gente sempre, né, ir fazendo esse discernimento do que desse legado cultural afro-pindorâmico pode e como ele pode ser gotejado no 1º de setembro, né? Já tem um olhar decolonizado, né, para alimentação nas escolas, assim, né? Dentro do currículo. Ela já tem essa pesquisa, bem interessante conhecê-la. Uhum. E aí, Mas a então, gente ainda está acertando com ela, né? Senão a gente também tem uma outra pessoa que aprendeu na Barra da Saia. Então, vamos para mais um módulo presencial, onde a gente vai fazer uma sensibilização para a educação das relações étnico-raciais na educação infantil. Por quê? Essa proposta de currículo que a gente, né, oferece, valorizando o legado cultural afropindorâmico, ele é basicamente o que a ERE, a Educação das Relações Étnico-Raciais, enquanto legislação, prevê que a gente ofereça para as crianças a beleza, a potência, os tesouros dos povos africanos e pindorâmicos. Então, esse currículo em si já é um currículo que vai vai cultivar, vai regar na criança, vai possibilitar que essa criança já cresça como um pertencimento, claro, étnico-cultural positivo, mas também que ela já cresça em um ambiente com atitudes e comportamentos que reproduzam menos racismo, né? No momento que a gente, desde do ambiente da sala, do alimento que a gente serve, da história que a gente conta, da valorização da diversidade no corpo pedagógico, de valorizar a diversidade dentro né, do grupo da turma, isso tudo já é formação, né, para uma educação das relações étnico-raciais. Porque quando a diversidade, quando a gente tem a diversidade, quando uma criança negra se encontra com uma criança branca, uma criança não indígena encontra uma criança indígena, ocorre sim reproduções do que ela vê do lado de fora do mundo, né? Situações que às vezes eu não consigo nem falar porque me dói, mas que eu recebo quase toda semana áudio de professoras que me contam, olha, essa semana uma criança falou para outra, você não pode vestir essa capa de princesa porque o seu cabelo não é de princesa. Sabe? São falas que chegam até a gente. Então nós queremos assim
nesse módulo, trazer para a consciência do professor o histórico do racismo, como, o que que é esse racismo estrutural, o que que é o racismo institucional, como que esse racismo se manifesta na educação infantil e caminhos para a gente, né, cuidar disso em sala, para que ele não aconteça e para quando ele acontecer, o que que a gente pode fazer, né? Com as nossas colegas Rosa, Maria, Daniele, Caetano, Carolina, que também, né, são mulheres que estão à frente desse movimento da pedagogia Val, do ponto de vista antirracista, e que vão, né, nos trazer essa pesquisa. E aqui essa imagem, ela é do Caserê, da nossa querida Luciana Sapia, e que eu achei muito bonita, né? Que ela é o pezinho de uma criança negra com uma criança branca se encontrando, né? Então, acho que é isso que a gente quer, esse encontro saudável interracial, né? E essa imagem que me ganha muito, assim, né? Que é assim, como se a gente estivesse com a nossa criança iluminando o caminho dela, sabe? Para esse mundo mais plural, mais justo, mais diverso, né? E aí vamos para o nosso quinto módulo, em setembro, que a gente escolheu bem porque nós temos a primavera, temos Cosme e Damião, né? Em que a gente vai fazer esse mergulho no brincar e nos brinquedos do Chão Brasil. Então, teremos contribuição da Sandra Exschmidt, que tem uma pesquisa bem bonita sobre a fenomenologia do brincar, com a Renata Meirelles, essa pesquisadora também que percorreu os quintais, os terreiros do Brasil, olhando para a infância, para as brincadeiras da infância, enriquecido com a pesquisa, né? Com quem tem aprendido com a nossa querida Lídia Ortélio, né? Sobre essa cultura tradicional das infâncias brasileiras. Eu acho que é Módulo interessante tinha que ser também. presencial para a gente brincar, né? Como Mas tinha que ser? Para comer, para brincar, é porque na educação infantil, se para não for fazer vivido, pirâmide. né? É. Acho que é legal também a gente trazer que em cada módulo a gente também vai trazer algum elemento, né, da época que a gente está vivendo, né, da festividade que vai estar latente naquele momento, da estação do ano, enfim, com esse olhar apurado para o nosso entorno. Uhum. A gente teve o curso a segunda edição foi bem focada nas épocas do ano, né? Mas a gente não vai deixar de olhar para isso. A gente vai olhar para o dia a dia, né, do nosso ritmo na escola, então alimentação, brincadeira, as narrativas, mas a gente não vai deixar de olhar para as épocas, que é muito importante, né? Sim, vão ter gotas de época em cada módulo, né? Uhum. E aí, mais uma imagem para nos inspirar do Gildásio Jardim, com algumas brincadeiras tradicionais, né? O vai e vem, as nossas brincadeiras de roda, o bambolê. Aqui poderia ser o quê? As cinco pedrinhas, poderia ser um carrinho, né? Também do Gildásio. Para a gente ir refinando, né? O que é que desses brinquedos tradicionais brasileiros podem chegar na educação infantil, né? Como fazer essa peneira, né? E aí, então, vamos para mais um módulo online, em que a gente vai olhar Vamos para. cuidar só, Tamiris, que a gente está com o tempo de relógio igual dos mestres e das mestras, assim. A Não, gente não mas a está gente olhando. começou uns minutinhos atrasados, a gente não vai compensar Tá, os 15 tá. minutinhos que a gente entrou depois, eu estou contando com isso. Ah, então tá bom, vamos. Então, nós vamos para o módulo sobre a arte de contar, né? Vamos olhar para as narrativas e para os contos afropindorâmicos. E aqui essa imagem, né, de um livro que eu gosto muito, que é Histórias para Encantar, né, da África. E, enfim, sobre essa tradição griot, né, nas tradições africanas, em que havia esse griot, que era quem conduzia a comunidade a partir das verdades espirituais que chegavam por narrativas, né? Então, nós vamos também, nesse módulo, ter um encontro, né, numa perspectiva dentro
da pedagogia Waldorf, né, sobre como que a gente olha para essas narrativas no currículo. Vamos olhar um pouquinho por que é esse conto de fada, né? Como ele se dialoga, como ele dialoga com o primeiro setênio, enfim, vamos olhar um pouco para isso e vamos aprender, né? Vamos ouvir algumas pessoas indígenas e quilombolas, trazer também as narrativas do seu povo. E depois esse momento, né, de refinar tudo isso, essas imagens, esses conteúdos, para pensar como podemos nos inspirar para contar histórias para as crianças, né, a partir das contribuições dessas culturas, e também como podemos criar narrativas, as nossas próprias narrativas, né, inspiradas no que a gente ouve, né, dos nossos mestres e mestres contadores de história. E aqui uma bem bonita, né, dessas histórias ao redor do fogo, de um pajé da aldeia de Aracruz, no Espírito Santo, em uma roda contando histórias. Queria estar lá. Então, está vendo aqui, né, uma mãe com uma criança no colo, então é um momento bem comunitário, né? E aí, então, vamos para mais um módulo, que também vai ser online, né, gente? Queria tudo fosse presencial. Que nós vamos olhar sobre o manto musical da criança pequena, numa perspectiva dialógica. Então, nesse módulo, a gente vai olhar para a música, né? Como que a música, para a criança pequena, ela brota em culturas diversas, né? Então, essa música que é manto no primeiro setênio, numa perspectiva, né? Dentro do olhar da pedagogia Waldorf, das contribuições de base steineriana, e também, né, de contribuições banto, de contribuições originárias, né? Para a gente ir encontrando esse lugar, né? Desse manto musical que atravessa culturas diversas. A gente teve uma pergunta aqui no chat em relação à música. Vi que a Flávia Beth está aqui com a gente também, que bom. Da Rosana Pitanga, falando que ela usa o cântaro e o metalofone, mas que não imagina como trazer um tambor ou outro instrumento com som mais forte na educação infantil. Isso a gente vai conversar bastante sobre isso nesse módulo. E experimentar, né? Porque como eu aprendi recentemente com a Flávia sobre a música, né? Não existe certo e errado, existe contexto. Então, vamos olhar para isso com muito cuidado, porque realmente são temas que geram, não é polêmica, mas que movimenta a gente, né? Movimenta. Então, realmente vamos olhar para isso. Inclusive, olhar para uma África que não é só tambor, né? Que também é uma África de instrumentos de sopro, de cordas, instrumentos de harmonização, como os griots tocavam. Então, vamos conhecer mais coisas para falar de África, que não é só tambor, né? Então, a gente precisa, inclusive, descolonizar o nosso olhar sobre a África. Então, nesse módulo, a gente vai olhar para esse conhecimento, né? Eu até estou aqui atrás com o instrumento, eu fiz questão de pendurar, aqui, ó, que é uma lira africana, é uma nigone. Ela está ali, eu estou ainda me aproximando dela, mas é uma lira africana. Então, a gente, né? Importante a gente conhecer essa África também de um outro ponto de vista, né? Que não é só tambor. Tem a calimba também, Tem a bem calimba, tem sutil. muita coisa que a gente pode, né? Vamos aprender com o Fábio, um querido pesquisador da música tradicional Banto-Congo, que também conhece um pouco de pedagogia Waldorf, também lê, estuda. E aí vamos para mais um módulo, né? Que aí esse módulo ele vai ser presencial, né? No Nordeste, e aí a gente vai fazer, né? Vamos olhar para essas manualidades, para esses fazeres quilombolas, originários, que podem enriquecer a nossa prática pedagógica. Essa imagem eu quis colocar porque eu recebi ela essa semana, que foi da Luciana Lages, da IP Amarelo, que fez o curso com a gente na primeira e na segunda edição, e ela experimentou muito esse saber tradicional, que foi despertado nela no curso, da arte com a terra. E ela, né, assim, fez essa pintura tão bonita, a Páscoa dela, ela fez os ovinhos pintados com terras, né, usando as lágrimas de Nossa Senhora, que são sementes bem perto da região. Eu falei, ai, podemos divulgar esses trabalhos que estão nos chegando a partir da inspiração do curso? Aí ela, pode. E aqui É, também.
Vai, Lígia. Não, que é isso, né? Apesar da gente ter feito o módulo só online, a gente conseguiu formar uma alma de grupo, né? Muito forte e, e muito, enfim, que a gente teve, se empoderou de certa maneira, né? A gente achou pessoas que estão nessa pesquisa e que já estão embebidas da antroposofia também, da pedagogia Waldorf, e que estão nesse mesmo propósito, assim. Então, a gente recebeu muitas fotos maravilhosas como retorno, né, do que as Muito. pessoas se inspiraram no curso. Foi muito, 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 muito bom, assim, Inclusive, esse as retorno. imagens que estão sendo divulgadas no cartaz do curso é de uma querida colega, né, nas mesinhas de época dela, que ela, a partir das inspirações do curso, né, assim, aflorou essa ancestralidade dela e transbordou em mesinhas de época, que são verdadeiras obras de arte, a verdade é essa. Então, aqui a gente trouxe essa imagem, né, que é o Isabelino Guarani, de uma aldeia do Rio Grande do Sul, que ele teve com a gente na segunda edição, nos presenteou com essa arte ancestral do povo dele, que é o entalhe dos animais silvestres na madeira, e as cestarias também, que eles fazem, né? E aqui é a Dona Zefa, do Quilombo do Curtume, que carrega a tradição, né, do cultivo do algodão, da fiação do algodão e do tingimento do algodão de forma natural. É ela e todas as mulheres da comunidade, com fazeres embalados por cantigas de roda, por brincadeiras de verso. Então, assim, são belezas do nosso Brasil que a gente quer também, né, mostrar para vocês, para que vocês olhem para a região e encontrem também as belezas afropindorâmicas da região de vocês, que podem se aproximar do trabalho pedagógico com as crianças, né? E aqui também a dona querida Zezé, ui, aqui do Quilombo do Quartel do Indaiá, na sua. Ai, agora me fugiu o nome aqui. Tear, no seu tear, todo feito por elas mesmas, com as mãos, tudo feito em mutirão por muitas mulheres. E a pergunta que eu, né, gosto de trazer: e onde vocês acham que as crianças estão nessas comunidades? Elas estão ao redor, fazendo, brincando do lado, enquanto as mães e as mulheres estão trabalhando e cantando com muito entusiasmo. Então, são inspirações, né, das nossas mestras para o nosso trabalho nesse curso. Chegamos, acabamos o curso, gente. Aqui já é fevereiro. Ah, tá. E aí a gente finalizará em fevereiro, né, com um encontro, né, de coroamento do curso online, onde os grupos regionais, territoriais, a gente vai fomentar pesquisas territoriais, porque nós vimos que foi bem desafiador, assim, impulsionar a pesquisa individual da Brasilidades, porque aí quando a pessoa faz essa pesquisa sozinha, ela se defronta com uma colega que não está fazendo. Então, assim, a gente viu que é mais construtivo se a gente fomenta uma pesquisa da escola, ou então, se não tiver mais pessoas de uma mesma escola, que sejam, então, pessoas de um mesmo território, sabe? Então, a gente para que a pessoa, né, ao final do curso, nós vamos pedir a apresentação de um trabalho final, que não se assustem, não é um TCC, mas é um trabalho que vai ser construído ao longo de todo o curso, né, em que esse grupo territorial vai fazer uma observação local dentro dos temas do currículo que a gente trabalhou, música, alimentação, enfim, festas, e vai, então, apresentar, né, a partir dessa observação do entorno, dos aspectos naturais e culturais da região, transformar isso pela via, né, pelas forças imaginativas, em um alimento para a sua turma, né, da educação infantil, ou se a gente tiver gente fundamental, a gente também vai, né, vai precisar olhar para isso. Então, uma roda, uma história, um cardápio, um trabalho com comunidade, uma manualidade, algo que vai ser, então, né, compartilhado com o grupo no E aí, último. quem sabe a gente pode até fazer uma publicação, né? É. Como, enfim, um trabalho da nossa pesquisa em conjunto. Acho que
Acho que é isso. A gente tem que se entrelaçar nessa grande rede. Isso. Então, eu já ia meio que fechar. Você quer falar mais um pouquinho? Acho que para a gente concluir sobre a questão das vagas, então a gente está, assim como o curso tem esse valor, né, da diversidade, no corpo docente, também que temos esse valor da diversidade no corpo, desculpa, no corpo docente, também temos no corpo discente. Então, nas duas edições, nós tivemos na primeira edição o apoio de um movimento de decolonidade do Rio Grande do Sul, que nos apoiou com um fundo para que a gente pudesse fazer o fomento das vagas afirmativas. Também tivemos esse fundo para as vagas afirmativas na segunda edição, através, né, do apoio da federação, e também teremos nessa edição as vagas afirmativas para mulheres, para pessoas negras, quilombolas, indígenas, LGBTQIA+, e mães solos de baixa renda. Para a gente é isso, né? Se a gente só vai conseguir olhar para o Brasil se a gente tiver pessoas pesquisando juntas de diversos locais de fala, né? Então, é isso, Hum. Lígia. Finalizei. É, então, divulguem com as professoras que estão ao redor. É sempre bom a gente se aquilombar, se juntar, se fortalecer, né, embasar os nossos estudos para a gente poder trazer depois desses cultivos todos, né, a gente poder colher mesmo essa pedagogia Waldorf que nasce do solo brasileiro. Para encerrar, eu queria ler um trechinho que sempre anda comigo, do, do Luiz Rufino, desse livro Ponta Cabeça, Educação, Jogo de Corpo e Outras Mandingas, que diz o seguinte: a educação é como ginga, experiência e manifestação do ser, expressa como saber corporal que nos lança no jogo da relação. Um brinquedo de guerra que se atenta às belezas do mundo e nos deixa atentos a batalhar por elas. Dessa maneira, ela é um fazer produtor de cismas, perguntas, curiosidades, brincadeiras, cauticidade e crítica. Não se tem ginga sem alteração do ritmo, sem preencher com o corpo o vazio deixado pela síncope. Dessa maneira, não há educação enunciada a partir de um padrão de existência, nem subalternizando outros modos. Educação é um acontecimento dialógico que nos mobiliza a identificar que a única possibilidade de sermos iguais é no reconhecimento e no trânsito de nossas diferenças. Por isso, ela é primordialmente de caráter ético e estético, e só é possível de se dar na concretude da vida, nas suas práticas, nos movimentos e transformações. Então, eu encerro essa nossa aula fazendo esse convite de transformação. A nossa quaresma está acabando, vai chegar a Páscoa, é uma grande oportunidade para a gente olhar para o que a gente precisa transformar nas nossas vidas. A gente queria muito abrir espaço para perguntas, a gente passou um pouquinho do nosso tempo, né? Que a gente tem a dizer é que a gente vai divulgar agora com mais detalhes a ementa, o calendário do curso, e durante essa semana e a próxima a gente vai estar nessa divulgação para as inscrições do curso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um direct lá no Instagram do Brasilidades, Curso Livre, Federação ou também. mandar e-mail. Pode Oi? mandar Ou para da da Felb federação. também. É, também pode. Os dois, né? É, do Brasilidades é um canal mais direto com a gente, mas da Felb também. Aproveitem e curtam a página. Mas é isso. Muito obrigada pelo encontro. Espero que essa gravação também chegue em mais pessoas e que a gente possa fazer muitas transformações e estudos juntos, juntas e juntos. Boa noite. Obrigada.
Boa noite.